Olá, eu sou Osvaldo e neste dia eu estarei falando sobre um assunto muito importante que é o desenvolvimento pessoal. Há poucos anos atrás eu estive em uma igreja fazendo uma palestra sobre empreendedorismo e ao final alguém me perguntou: por que temos poucos empresários na igreja? Por que temos poucos profissionais que são diretores de empresas, gerentes, chefe, presidente de grande corporação, porque temos poucas pessoas que exercem cargos fundamentais nas empresas. Bem, eu disse para ele, a concepção que o crente tem de desenvolvimento pessoal e as pessoas lá de fora têm é um pouco diferente. Por exemplo, tanto o crente como o descrente, ele tem essa mesma oportunidade. Não é porque nós somos crentes ou porque eles são descrentes que eles são mais favorecidos do que nós, ou que nós somos mais favorecidos do que eles. A Bíblia nos diz isso em Provérbios capítulo 9, versículo 11, quando Salomão disse assim: e vi debaixo do sol que os velozes nem sempre ganham a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm a comida diária. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. E aí ele conclui dizendo: o tempo e a sorte pertencem a todos. Quer dizer, todas essas pessoas que ele mencionou, o veloz poderia vencer a corrida, o forte poderia vencer a batalha. O sábio poderia ter a comida diária, o prudente poderia ser rico, o instruído poderia ser uma pessoa bem reconhecida pela sociedade, mas nem sempre é assim. Ele diz que o tempo e a sorte pertencem a tudo. Então ele estava dizendo aqui, tudo depende do nosso propósito de vida, tudo depende daquilo que queremos ser. E os crentes, infelizmente, têm um pensamento diferente quando se fala em desenvolvimento pessoal. Ele tem um pensamento diferente. Ele acha que por ser religioso, ele tem que se abster de algumas coisas, ele tem que ficar esperando, ele tem que ser dependente de Deus. E eu fui analisar isso aí e encontrei 3 respostas, 3 consequências que levam os crentes a essa situação. E nesse primeiro vídeo, eu estarei falando do primeiro, que é a passividade, a característica passiva do cristão. Infelizmente, muitos pensam essa passividade de uma outra forma, que não é a realidade. Por exemplo, o dicionário, ele define a passividade como sendo a característica de algumas pessoas que não tomam iniciativa, não agem ativamente, tem forte tendência de se submeter às ordens de terceiro, Ele tem medo de não ser dependente, ele quer ser dependente de alguma coisa, ele tem medo de se arriscar, de sair da zona de conforto, Também algumas outras filosofias diz que a passividade ela é muito comum em pessoas que sofreram alguma repressão, ou foram reprimidos durante a infância, ou são característicos de pessoas que sofrem algum tipo de doutrinação para não buscar esse desenvolvimento. Mas a igreja, de forma alguma, os pregadores, de forma alguma, pregam para que as pessoas não busquem o desenvolvimento pessoal. Alguns até incentivam, mas a palavra que entra na mente da pessoa, que faz parte já do conceito da pessoa como cristão, é aquele conceito de ficar esperando que Deus faça tudo por ele, e muitas vezes ele não vai à luta. E é exatamente por causa disso que nós não temos nas empresas grandes profissionais disputados a peso de ouro, não temos chefes, não temos gerente, não temos diretores, não temos presidente de grandes corporações, exatamente por causa disso, porque o crente muitas vezes ele fica esperando que Deus faça tudo por ele e não vai à luta buscar essas coisas,
quando Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, a respeito, dizendo: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ele não está falando daquela pessoa que deve ficar lá, coitadinho, eu sou um Zé Ninguém, eu não sou nada, e ficar lá e ser apenas um pacificador. Mas ele fala de pacificador como aquele que media um conflito, né? Que é um pacificador de conflitos, que se coloca como líder, se coloca como pedra, né? Para estar ali e resolver aquela situação. Não é aquela pessoa que cruza os braços diante de uma situação. O crente, ele tem que ser líder. Jesus disse isso: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas a nossa sede e fome de justiça é simplesmente ficar esperando que os deputados façam alguma coisa. Mas a nossa sede, a nossa fome de justiça é de ir à luta, de querer resolver os nossos problemas, os problemas da sociedade que nos cerca. E a nossa concepção como cristão é ficar esperando que os deputados, que o prefeito, que os vereadores resolvam, façam uma lei que favoreça nós, que favoreça aquele sem terra, aquele que não tem habitação. Não é nada disso. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, é aqueles que vão à luta buscar justiça, que vai procurar fazer justiça. E como que ele faz justiça? Promovendo o bem-estar social, promovendo o desenvolvimento pessoal dele mesmo, da sua família. É dessa forma. Ele é pacificador, não ficando quietinho, não ficando passivo, mas se colocando como líder para mediar um conflito. Não é se tornando tímido. E muitos crentes acham que ele tem que ser tímido, ele tem que ser um coitadinho, as pessoas têm que olhar para ele e ver ele como um coitadinho, como aquela pessoa que se sujeita a tudo. Não, de forma alguma. Apocalipse capítulo 21 e versículo 8 diz assim, que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Por que ele fala isso? Ele tem ali os tímidos como os medrosos, os que têm falta de empenho, os covardes, os que têm falta de fé, os preguiçosos, os desanimados, os conformistas, né? Os que estão inconformados, os que têm falta de lealdade para com Deus, para com o seu próximo, para consigo mesmo, os que têm falta de confiança, os que têm falta de amor, os que não têm um espírito de luta, os que não estão motivados. São esses os tímidos que fala ali em Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. E muitas vezes o crente está enquadrado nessa qualidade de pessoas que são tímidas, que não têm empenho, que não têm fé suficiente para promover, que não têm confiança em si mesmo e em Deus. Como que ele vai poder desenvolver a si mesmo se ele não confia nem em si mesmo? E se ele não confia em si, ele não confia em Deus. Tanto é que a oração, ela fala de duas coisas: orar, que é falar, e ação. Orar significa falar com Deus. Ação significa fazer alguma coisa, ir atrás, lutar, buscar o seu objetivo. E os crentes, infelizmente, eles ficam acomodados, espera que Deus faça tudo por eles. E não é assim. Isso não acontece com as pessoas lá fora. Os grandes empresários, os grandes profissionais que hoje são gerentes, que hoje são diretores de empresa, que são presidentes de grandes corporações, eles foram à luta. Muitos saíram da favela, muitos saíram do anonimato e se tornaram grandes empreendedores, se tornaram pessoas bem vistas na sociedade, exatamente porque foram à luta. E no próximo vídeo nós estaremos falando a respeito de um outro tema também, que é a falta de confiança. Não perca!